se é possível, que passe de mim esse cálice. E tendo sido aperfeiçoado, verso 9, tornou-se o autor da salvação eterna. O livro de Hebreus diz que ele cria que Deus poderia ressuscitar o garoto. Sempre que a gente lê a Bíblia, é a palavra de Deus, vai servir, mas acredito que algumas coisas, elas às vezes vêm debaixo de uma direção, de uma orientação profética de Deus, e quando a coisa certa é dita na hora certa, eu sempre tenho uma expectativa de que a gente possa ter mais resultados. Eu tenho certeza, né, que essa era a palavra que Deus queria que compartilhasse hoje. Então vamos juntos lá para Mateus, capítulo 26, Evangelho de Mateus, capítulo 26, nós vamos ler a partir do versículo 39. E vamos juntos até o versículo 44. Os versículos anteriores nos mostram o Senhor Jesus no jardim do Getsêmani. Ele anuncia aos discípulos que ele vai tirar um tempo de oração e pede que eles aguardem um lugar enquanto ele se distancia um pouco para orar. Mas a Bíblia diz que ele leva Pedro, Tiago e João consigo, por conta de estar sentindo tristeza e angústia. E ele abertamente diz para eles, verso 38 narra isso, né, que a alma dele estava profundamente triste até a morte. Então ele pede que fiquem com ele, que vigiem com ele. E a partir desse contexto nós temos aí o versículo 39 em diante. O texto sagrado diz: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Verso 42, retirando-se pela segunda vez, orou de novo dizendo: meu Pai, se não é possível que esse cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Bom, esse texto retrata de uma maneira assim muito clara, muito nítida, a humanidade de nosso Senhor, o Senhor Jesus. É importante que você entenda, o livro de Filipenses nos diz lá no capítulo 2, que Cristo, subsistindo na forma de Deus, não teve o ser igual a Deus, algo ao qual ele deveria se aferrar, se prender. A Bíblia diz: mas ele esvaziou-se a si mesmo, e assumindo a forma humana, foi obediente, obediente até a morte, e morte de cruz. Eu quero, em primeiro lugar, destacar aqui algumas coisas. A primeira delas é reconhecer que às vezes a nossa vontade pode parecer estar conflitando com a vontade de Deus. O segundo elemento a ser destacado é o entendimento de que o reino de Deus, ou seja, o próprio Deus, suas leis, seus princípios, vem em primeiro lugar. Ou seja, a vontade dele deve prevalecer sobre a nossa. Então, só em terceiro e último lugar, eu quero tentar detalhar como se dá esse processo de aprendizado. E quando falamos desse conflito de vontade, a nossa vontade versus a vontade de Deus, alguns textos, além de Mateus 26, me vem à mente. Primeiro que eu quero citar é Tiago, capítulo 4. Dos versículos 13 ao 16. Ele diz: escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, faremos negócios, teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Olhando para essas palavras de Tiago, há algumas coisas, e uma delas, por mais óbvio que seja, é que a vontade divina deve vir antes dos meus próprios planos. Pastor, não me falaram isso o dia que eu me converti. Deveria ter lido as letrinhas pequenas do contrato. Se o gerente do banco não te mostrou, você deveria ter lido. Meus queridos, servir a Cristo ou ser um discípulo de Cristo é muito mais do que um dia erguer a mão, ir no apelo, frequentar cultos. Nós precisamos permitir que Ele tenha governo pleno das nossas vidas. E sabe, nós jamais vamos entender ou poder discutir esse conflito de vontade se não entendemos o reino de Deus, o próprio Deus, em primeiro lugar. E se Ele está em primeiro lugar, e se Ele de fato ocupa esse papel, então nós devemos a Ele plena submissão. Faz sentido para você? Bom, e se de fato as coisas são assim, o que nós devemos a Ele é essa plena submissão, rendição. E isso é o ponto que eu quero explorar agora. A entrega, esse nível de rendição, não é algo automático.
Não é porque você converteu, que alguém apertou um botão no céu e algo automaticamente passou a funcionar dentro de você. E agora você virou uma pessoa profundamente rendida e submissa a Deus e à sua vontade. Determinadas virtudes na vida cristã, elas se aprendem. Paulo, por exemplo, diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 11, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não importa se é abundância ou escassez. Contentamento se aprende. Não, pastor, eu nasci de novo, tem que ter o contentamento dentro de mim. Não, você aprende. Contentamento e rendição e entrega não estão na lista do fruto do Espírito. Amor, alegria, sim. À medida que você se rende à nova natureza, isso brota e começa a te governar. Contentamento e entrega se aprendem. E eu quero te dar uma outra ótica do que aconteceu no Getsemane, retratada no livro de Hebreus. Nós mencionamos isso brevemente naquela série de mensagens que eu falei sobre a teologia das lágrimas. Vamos lá, Hebreus capítulo 5, do versículo 7 a 9. A Bíblia diz assim, ele, Jesus, nos dias da sua carne, eu gosto dessa expressão, nos dias da sua carne, está destacando a humanidade de Jesus. Porque é importante mencionar isso, depois da morte e ressurreição de Cristo, essa condição em que Jesus se move limitado à humanidade foi mudada. Paulo diz em Colossenses 2 que nele, em Cristo, habita a plenitude, habita corporalmente a plenitude da divindade. Ou seja, se ele abriu mão temporariamente de qualquer atributo, depois da ressurreição, essa condição muda completamente. Então a Bíblia faz esse destaque, nos dias da sua carne. Isso nos lembra não só que era no tempo do ministério terreno, mas lidando com essa limitação da natureza humana que cada um de nós tem. A Bíblia diz, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Esse versículo 7 situa o acontecimento exatamente no Getsemane. Não apenas por causa das lágrimas e nas orações, mas a Bíblia é clara em dizer que isso aconteceu quando ele fez súplicas a quem o podia livrar da morte. Se possível, passa de mim esse cálice. Essa é a interpretação de Hebreus, que ele estava clamando a quem poderia livrá-lo da cruz e da morte. E a Bíblia diz, ele foi ouvido por causa da sua reverência. Mas olha o verso 8, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Eu lembro na adolescência, o dia que eu prestei atenção pela primeira vez nesse versículo, eu parei de ler e fui falar para meu pai, está errado essa minha versão da Bíblia. Está dizendo que Jesus aprendeu obediência. Ele nunca pecou, como é que ele está aprendendo obediência? Ele foi obediente a vida inteira. O texto não está dizendo que ele não tinha obediência nenhuma e que ele estava aprendendo do zero. O texto sugere que a obediência é algo no qual eu e você crescemos e a níveis cada vez mais profundos. Ele é gerado sem pecado, ele nunca pecou. Mas nesse momento, pela primeira vez, ele está diante de um claro conflito de vontades. Deixa eu te dizer, a hora em que o meu e o seu coração será testado é quando o conflito surge. Eu já vi gente dizendo, não pastor, eu sou submisso à minha liderança. Já vi mulheres dizendo, sou submisso ao meu marido. E alguns não são submissos. Eles estão vivendo uma harmonia espontânea. Enquanto o líder pensa igual, está tudo bem. É na hora que houver um conflito de vontades que nós vamos descobrir onde é que está o coração. Porque tem gente que não é que ele está se submetendo, ele concorda, então ele aceita. A submissão é quando você descobre o desejo de ir em outra direção. E agora você tem que abrir mão e se render a quem está numa posição diferente da sua. Nesse momento, pela primeira vez, Jesus está diante de um dilema da grande missão da vida dele que ele veio cumprir. É por isso que o texto de Filipenses diz, foi obediente até a morte. Ou seja, ele não obedeceu apenas mandamentos, ele tinha que obedecer o comissionamento pleno, a missão de ir à cruz por mim e por você. Só que a Bíblia está dizendo que ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Que sofrimento é esse? Não está falando do sofrimento da cruz. O sofrimento da cruz acontece depois que ele já foi obediente e vai até o fim. Então está falando desse sofrimento interno, desse conflito que muitas vezes eu e você podemos ter e enfrentar. No entanto, a Bíblia diz, e tendo sido aperfeiçoado, verso 9, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E de Gênesis 22, 2, Deus pede a Abraão. Deus diz a Abraão, pega o seu filho, seu único filho, o filho que você ama. Mas eu digo para Deus, precisava judiar do velhinho desse jeito? Só pedir o filho já era difícil, tem que lembrar que é o único filho, o filho que ama. Ele diz, e o ofereça em sacrifício. Então Deus pediu esse nível de entrega. Abraão não ficou pensando no que perderia. Abraão ficou pensando na coerência de Deus. Se ele me fez uma promessa, eu não sei por que ele está pedindo algo tão contraditório. O livro de Hebreus diz que ele cria que Deus poderia ressuscitar o garoto. Em outras palavras, o Senhor não vai se contradizer, a sua promessa vai se cumprir e eu não vou te negar nada, nem o filho da minha velhice que eu criei para receber do Senhor. Então ele diz, há determinadas entregas que nós praticamos porque Deus pede.
E muitas vezes o difícil não é Deus te pedir algo. O difícil é você ver que Ele pediu para você e não pediu para mais ninguém. Eu fico imaginando Abraão, nunca ouvi falar que o Senhor pediu um filho para ninguém. E não tem nada antes nem depois. Eu fico à vontade de falar nisso porque hoje é algo bem resolvido. Durante um tempo para mim não foi. Deus me pediu desde o início do meu ministério que não tivesse nenhum ganho pessoal com meus livros. E sempre tem um que de vez em quando chega achando assim que está com aquela mentalidade de gênio. Eu lembro quando os livros tinham passado já de alguns anos atrás de 1 milhão de exemplares distribuídos. Alguém falou, pastor do céu, se o senhor ganhar só o royalty, o senhor não precisava nem ter comissão de venda. Só o direito de autor. Ainda mais se fosse o internacional, que é $1 por livro. O dólar nem estava tão alto na época. Mas ele olhou para mim e falou, o senhor seria milionário. Eu falei, o diabo me fez a mesma conta outro dia. Falei, o que é isso, pastor? O senhor está querendo dizer que o diabo me mandou? Eu falei, não, só que vocês pensam parecido. Aí eu olhei para ele e falei, querido, você acha que eu já não fiz essa conta? Agora sabe qual é o nosso erro? Um dia eu até estava falando para Deus, eu falei, Senhor, o Espírito Santo falou no meu coração e disse, você acha que se você não tivesse me obedecendo, você teria distribuído mais de 1 milhão de livros? Você está fazendo a conta se fosse seu. A pergunta é, se o dinheiro fosse seu e você não tivesse alinhado com o meu propósito, será que você teria tido esse resultado? Demora, às vezes, para a gente absorver algumas coisas. Com o tempo eu comecei a entender. Deus não apenas decidiu que Ele guardaria o meu coração, que me permitiria dar um bom exemplo, mas me deu o privilégio de semear uma quantia, exorbitante no reino de Deus. Mas muitas vezes o meu problema não era Deus ter me pedido. Era dizer, por que o Senhor não pediu para nenhum dos meus colegas? Ou pede para todo mundo ou não pede para ninguém. Já teve esse negócio assim? Eu era aquele tipo de filho que na hora que a mãe estava colocando, eu colocava um copo do lado do outro. Não, colocou mais para o outro aqui. E eu também não queria ganhar mais, queria tudo igual. E muitas vezes o problema que nós temos com a entrega é que a gente sempre está sendo injustiçado, violado. Ou, eu vou sofrer. Não, irmão, é piorar para melhorar. Há um segundo nível de entrega. Quando Moisés é entregue pelos seus pais, Deus não pediu que eles fizessem isso. Os pais tiveram uma percepção. Alguns diriam uma sacada, o crente diz um discernimento. O livro de Êxodo nos diz lá no capítulo 2 que quando Moisés nasceu, seus pais viram que ele era formoso. Irmão, pergunta, qual o pai que acha o filho ou a filha quando nasce feio? Nunca achei nenhum. Tem um lugar onde essa história é apresentada de uma forma diferente das demais, com uma explicação. Atos capítulo 7, na pregação de Estevão, ele diz assim, e os seus pais perceberam que Moisés era formoso aos olhos de Deus. Em outras palavras, eles discerniram, Deus tem um plano para esse garoto. Agora o capítulo 1 de Êxodo termina dizendo, Faraó tinha mandado as parteiras matar os meninos, que nascessem os do sexo masculino, porque ele sabia que aquele povo que estava se multiplicando poderia ser um exército que ia se voltar contra ele. As parteiras não obedeceram. Chega ao ponto onde ele baixa um decreto. Todo filho homem que nascer dos hebreus tem que ser lançado no Nilo. Isso significava não só a grande possibilidade de afogamento, mas se escapasse, que os crocodilos do Nilo teriam, os famosos crocodilos do Nilo teriam uma refeição. Os pais de Moisés, eu brinco, aproveitaram uma brecha da lei. O faraó mandou colocar no Nilo, não disse exatamente como fazer. Nós vamos colocar, mas vamos colocar num cesto. O menino não vai afundar, o menino não vai se afogar. A Bíblia diz que eles colocam Miriam, a irmã mais velha, para acompanhar o desfecho da história. Sabe o que significa isso? Que aqueles pais estavam acreditando, nenhum crocodilo vai devorá-lo. A água não vai engoli-lo. Se Deus tem um propósito, ele será guardado. Eles disseram, nós estamos entregando ao Senhor. Nós confiamos no Senhor. E aí, o Deus de toda providência, que sabe trabalhar as questões, permite que Miriam perceba que exatamente no momento, que aquele cestinho flutuante está chegando, a filha do faraó vai ao Nilo se banhar. E quando vê aquele cestinho, não sei se o menino estava chorando ou se ela só foi espiar, mas ela, quando se depara com aquele garoto, não é apenas um instinto materno, aquela coisa das mulheres. Imagine se fosse alguém do interior do Paraná dizendo, mãezinha. Não é apenas algo natural fisgando o coração daquela mulher, é o propósito de Deus. Naquele momento, ela diz, essa criança foi rejeitada pelos hebreus, eu vou cuidar dela. Miriam se apresenta e diz, a senhora precisa de ajuda? Quer uma indicação de uma ama de leite? E a mãe que antes não poderia cuidar, foi paga para amamentar e cuidar do menino até que ele fosse encaminhado para o próprio palácio. Lá, Moisés seria treinado com toda a cultura dos egípcios, para no futuro ser um grande estadista. Não é irônico Deus fazer o inimigo financiar o libertador? Não existe um cenário que você encontra na Bíblia de gente praticando a entrega, onde o desfecho seja ruim. E não importa o formato, em cada um deles tem coisas na minha vida que Deus disse, eu vou te pedir,
Tem coisa que eu olhei para Deus e falei, essa eu vou fazer para o Senhor porque eu quero. E eu olho momentos onde eu vi Deus pressionando as circunstâncias de tal forma que eu falei, Ele está provocando a entrega, seja qual for o formato. Eu e você não deveríamos olhar para a dor do momento ou o sacrifício do momento. Deveríamos pensar, é piorar para melhorar. Haverá um dia onde eu e você vamos estar diante de Deus. E naquele dia nós vamos olhar para trás, para todo o sacrifício, para toda a rendição, para toda a entrega. E nós não vamos olhar para trás com nenhum tipo de arrependimento ou remorso. Eu creio que dentro de nós vai brotar algo que vai produzir um sorriso de satisfação no rosto. E nós vamos poder dizer, valeu a pena. Não há nada tão extraordinário como viver submissão a Deus. Qual o problema do homem desde o início? Deus disse, não come dessa árvore. Tinha 2 árvores espirituais, mas Deus disse, dessa não come, o resto pode. A serpente chega e diz, é verdade que ele vedou a árvore? O foco nunca está, é verdade que ele deu todo o resto? É verdade que é dessa forma? Todo o problema do homem começa quando ele tenta ser independente de Deus, cultivar sua própria vontade e escolha. O único remédio para a humanidade é a plena sujeição e submissão ao Senhor. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2, a Bíblia diz que nós somos eleitos, não apenas para a santificação do Espírito, não apenas para a aspersão do sangue, mas a Bíblia diz para a obediência. Não existe um cristianismo destituído de obediência, de rendição ou de entrega. E se você tentarmos viver qualquer coisa distinta disso, não é o Evangelho. Eu sei que eu estou falando aqui de algo, como eu falei, de aprendizado. O próprio Jesus começou o ministério, diz a Bíblia, aos 30 anos. Ele tem pelo menos 3 Páscoas. Alguns acreditam em 4 Páscoas, né? Eu particularmente estou nesse time, que daria mais ou menos uns 3 anos e meio de ministério. Ou seja, Jesus, aos 33 anos, ainda estava aprendendo a obediência, embora tenha praticado desde o início. Há determinados níveis que eu e você vamos precisar de tempo para alcançar a maturidade. Isso me faz lembrar de Jesus falando com Pedro em João 21. Em João 21, no verso 18, Jesus disse para Pedro, quando você era mais moço, e para mim aqui não é só idade cronológica, é maturidade, você se exigia a si mesmo, você ia onde queria. Mas Jesus disse, quando fores mais velho, aqui também para mim não é só idade cronológica, é maturidade. E diz, ou te cingirá, te levará para onde não queres. Mas antes de falar, ou te cingirá, te levará para onde não queres. E diz assim, estenderás as mãos. Olhe para cá. O verso 19 explica que esse estender as mãos era, disse isso para significar com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Crucificação. Pedro tinha prometido para Jesus, por ti eu daria minha vida. Na primeira chance, ó, ele vaza, nega Jesus. E ele mostrou que não tinha maturidade para esse nível de entrega. Jesus está olhando para ele dizendo, Pedro, eu não estou olhando para a falha do passado, nem para a limitação do presente. Eu estou de olho no seu futuro. Você ainda vai chegar a um lugar profundo de rendição. Você vai ter uma outra oportunidade de morrer por mim, e quando ela chegar, você não vai mais lutar. Quando você era mais moço, você ia para onde queria, você era dono do próprio nariz. Mas Pedro, eu olho para você, eu sei que você vai chegar lá. E a tradição era a transmissão do ensino oral. Logo no primeiro século, as primeiras gerações de cristãos, muita coisa não foi escrita, ela era transmitida de forma verbal e passa a ser escrita no século seguinte. A tradição não é registro bíblico. Diz que Pedro não apenas foi crucificado, mas que na hora de ser crucificado teria dito, não sou digno de morrer com meu Senhor. E pediu que o crucificassem de cabeça para baixo. Aquele Pedro que antes não conseguia praticar um nível de entrega, cresceu, amadureceu. Paulo diz, quando eu era menino, eu falava com o menino, agia com o menino, pensava com o menino. Algumas coisas elas só vêm quando existe maturidade. Eu diria que a entrega não é diferente. Nós vamos aprendendo níveis distintos. Cristo, depois de uma fidelidade de uma vida inteira, ainda estava aprendendo a obediência. E eu e você precisamos aprender a entrega em níveis distintos. Eu já passei por momentos onde eu sofri demais diante de coisas que Deus pedia. Porque eu estava olhando só o piorar do momento, em vez de enxergar o melhorar depois. Mas o tempo passa e a gente vai aprendendo, vai ficando escolado. Sempre há novos níveis para que eu e você aprendamos, mas nós nunca podemos parar de aprender nem de crescer. Há um lugar por trás da rendição e da entrega que nos conecta ao coração de Deus, ao plano de Deus, ao propósito de Deus, de uma forma tão extraordinária. E se nós entendêssemos isso, não bateríamos tanto o pé, tentando prevalecer na nossa rebeldia, na nossa teimosia. Nós precisamos aprender com o Senhor Jesus momentos onde a gente diz, Senhor, não é o que eu queria, mas seja feita a tua vontade.
Eu gostaria de indicar a vocês a leitura desses 2 livros que transformaram minha vida espiritual. O link está na descrição. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos.